E hoje nós vamos falar da pessoa com perfil conforme, ou seja, o fator conformidade da teoria DISC, como nós vamos falando. Então esse é o último perfil que eu vou falar, como foram 4, já falei de 3, hoje o nosso perfil da pessoa com características diferenciadas, e vocês vão entender o que a pessoa com perfil conforme pode ser até taxada de chata. Por que será? Vamos lá, característica do conforme, foco em resultado. Foco em resultado, ele não se importa muito com pessoas, tá? Não é que ele não gosta de pessoas, é a mesma coisa do dominante, mas só que ele tá focado no resultado, ele é aquela pessoa que ele quer trabalhar e ele não se importa, ele é capaz de trabalhar um dia inteiro sem nem levantar do lugar, sem nem olhar para a pessoa do lado, sem nem se dar conta de que existe uma pessoa do lado dele. Então, a característica essencial dele é foco em resultado. Qual que é a palavra-chave do conforme? Crítico. É aquela pessoa que critica. Por quê? Porque ele tem um nível de exigência com ele mesmo muito alto. E aí ele critica também, não só a ele, tá? Então, assim, ele é esse crítico. Essa palavra-chave crítica quer dizer com relação a ele e com relação a outras pessoas, porque ele tem um grau de exigência muito grande. Aquele cara perfeccionista, aquela mulher perfeccionista, você pode saber que ele tem um perfil conforme. Qual que é a emoção? O medo. E agora eu já vou explicar por quê. O conforme, tem o grau de exigência muito alto. Contudo, o padrão dele de exigência é absurdo. Então, se ele vai fazer um trabalho, ele acha que nunca está bom o suficiente. Por quê? Porque ele tem um medo muito grande de falhar. Ele tem um medo da crítica muito grande. Então, se você precisar contratar um funcionário que tem que entregar um trabalho de excelência, você contrate um conforme. Mas você coloca alguém ali junto para cobrar, porque senão ele acha que nunca está bom, então ele nunca vai entregar. Então, a tendência também dele ficar prorrogando o prazo em razão desse nível de excelência, desse grau de excelência, dessa exigência muito grande, o trabalho para outra pessoa que olha e fala assim, tá maravilhoso, tá 100%, ele fala, não, acho que ainda não, tá bom. Então, ele sofre muito também em razão disso. Por quê? Porque ele tem medo da crítica, tem muito medo de errar, e o nível dele de exigência é muito alto. É aquela pessoa metódica também. Metódica em que sentido? Ele gosta de tudo muito bem explicadinho. Então, sabe aquela pessoa que lê manual? Você compra um aparelho celular e tem um manual? Ele lê. Gente, o conforme lê. Ele lê manual de geladeira, ele lê manual de micro-ondas, tá? Eu tenho amigos assim, misericórdia. Tanto que, sabe assim, eu já comprei carro que eu pedi para um amigo meu ver o que era bom, o que era ruim no carro, porque eu não tenho paciência para isso. Ele tem. Ele lê, ele fala tudo, ele fala, olha, aquele botãozinho é para isso, aquilo. Ele lê, assim. Então, o manual de instrução é um livro de histórias pro conforme, porque ele gosta, ele é apegado na técnica, ele é apegado em seguir regras. Você entende? Então, assim, só que também se você for dar um trabalho para ele, ele vai querer que você dê o passo a passo para ele. Então, olha, você vai fazer isso porque ele gosta do método, ele gosta de seguir regras, é aquela pessoa que ele é certinho. Então, assim, ele é muitas vezes taxado como chato. Por quê? Porque ele é crítico, porque ele questiona. Então, porque ele é exigente com ele, porque ele é exigente com outras pessoas também, disciplinado, analítico, preciso, aquela pessoa organizado, as canetas de um conforme. Se for um conforme alto, se for estudar com um conforme, e eu tinha um colega assim, ele colocava as canetas por cor, tudo arrumadinho. Você vai pegar um guarda-roupa de um conforme, gente, é separado por cor. O negócio, assim, ele é metódico, ele é detalhista, ele é cuidadoso, ele é, assim, o máximo de dados necessário você tem que dar para ele. Vamos supor, você vai fazer uma venda de um carro para um conforme. Meu amigo, você vai ter que ler o manual para ele, você tem que saber decor, porque esse negócio de falar assim, esse carro é bom por isso, pode esquecer. Então, ele precisa de informações. Se você é funcionário e o teu chefe te deu um trabalho para fazer, não é assim, eu acho isso. Não. Ele quer dados, ele quer estatísticas, ele quer saber de onde você tirou isso. Tá? Então, ele é apegado em detalhes. Enquanto para um dominante você vai direto ao ponto, esse daqui, meu amigo, você pode estender a tua palestra, você pode falar mais delongadamente, porque ele não vai se estressar. Muito pelo contrário. Só que
Não fale sem ter dados confirmados. Ele gosta de estatísticas, ou seja, tem que fazer sentido para ele aquilo ali. Tá? Então não é um achismo, não. Ele gosta de coisas assim que sejam comprovadas. Ele centraliza tarefas. Ele tem uma tendência a não delegar função. Por quê? Porque ele acha que só ele que é bom. Só o trabalho dele que é bom, só o trabalho dele que é perfeito. E o que acontece? Ele se sobrecarrega. Ah, não, deixa que eu faço. Não, você não sabe fazer direito, deixa que eu faço. Então, é um cuidado também que tem que ter se você tem esse perfil conforme, porque o que acontece? Você pode estar se sobrecarregando por não ter confiança de delegar tarefas para outras pessoas, porque só você faz bem. Então, qual que é o pulo do gato aí? Você tem que treinar uma pessoa para fazer bem como você gosta. Mas só que você precisa aprender a delegar função, senão você vai sobrecarregar e, claro, a produção vai cair. Porque sobrecarregando você não produz tanto quanto talvez tivesse mais 2, 3, 4 pessoas na equipe ele te auxiliando. Agora, se você é um chefe que é conforme, também cuidado, para o teu nível de exigência não ser altíssimo, além do que uma pessoa com perfil influente, estável, poderia te dar. Então, na hora da contratação também, você tem que ver quem você vai colocar naquele cargo. Quer excelência? Contrata um conforme. Mas se você vai ter que tomar cuidado com o prazo, se você precisa de uma pessoa mais dinâmica, o conforme não é essa pessoa dinâmica, ele não vai saber conversar muito, vender e bater papo com outras pessoas, porque ele não gosta. Então, você tem que contratar um perfil diferente também. Se você é esse conforme, cuidado com o seu nível de exigência em casa, com filhos, com esposa, com esposo, com familiares, porque as pessoas não são igual a você. Então também você tem que entender que as outras pessoas não levam tão a sério as coisas como você, e talvez essa seriedade tua está exacerbada, está exagerada. Tomada de decisão de um conforme. Demorada, irracional. É aquele que ele também vai para casa, como o estável. Você vai falar para ele, decide. O estável ele vai tomar decisão demorada e emocional, ou seja, ele vai se deixar conduzir pela emoção. O conforme não, porque ele tem foco em resultado, não em pessoas. Então, o que ele é? Vai demorar e ele vai tomar pela lógica. Não vai se deixar influenciar, né? Se você ficar contando uma história para comover, pode esquecer. Ele é prático, ele é direto, só que ele é demorado. O dominante ele é prático, direto e rápido. O conforme ele é prático, direto, mas demorado. Então, importância de você entender também com o tipo de pessoa que você está lidando. Como eu já falei, essas características, né, dessa pessoa com esse perfil, o cara já, lá vem o chato, o cara é exigente, nossa, meu Deus, meu cara é muito chato, meu. Então, é esse tipo de pessoa. Então, cuidado se você é um conforme para não se tornar o cara chato. E cuidado também para não taxar de chato uma pessoa que às vezes ela não é chata, é o perfil dela, que é um grau de exigência maior, tá bom? Como eu disse, ele tem pouquíssima delegação, por quê? Porque ele gosta de centralizar a tarefa, porque ele acha que só ele que é capaz de fazer, e só ele que faz certo, só do jeito dele que tá bom. E as pessoas dominantes, né? Pessoa, aliás, com perfil conforme, olha lá, Bill Gates, Albert Einstein, professor Pasquale e Paulo Coelho. São pessoas assim com esse perfil. Então, perfeccionista, aquela pessoa que ela entrega um material. Se você precisa entregar um trabalho perfeito, pede para um conforme, dá uma lida, nem que não for ele que for fazer. Pede uma opinião, faz o teu trabalho, depois fala assim, dá para um conforme ler. Fala, o que você acha? Nossa, ele vai achar até os erros de português, as vírgulas, ele vai achar. Por quê? Porque ele é detalhista. E ele é ligado a regras, técnicas. Então, é muito importante você fazer uma parceria com a pessoa. Você está vendo a importância de você entender os 4 perfis para você saber lidar com cada um, saber qual que você precisa na sua equipe, saber qual que você não precisa, saber falar na linguagem deles. Gente, isso é muito importante, é demais, é extraordinário quando você desvenda tudo isso. Claro que aqui eu estou falando numa linguagem muito simples, para poder você entender a importância dos perfis, mas tem toda uma linguagem técnica e num relatório com a análise do perfil comportamental sai muito mais que isso, sai todos os perfis, sai os tipos psicológicos também, vai sair também as teorias de valores.
né, que é importante também você entender quais são os valores, se tem valor autoestético ou político, social, então é muito bacana, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a teoria de valores e os tipos psicológicos que também tem a ver com o nosso perfil, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo.